E aí pessoal, aqui é a Gaia, vamos continuar com nossa série de mutantes malfeitores. Vamos continuar aqui com os modificadores, parte 2. Eu acho que nesse vídeo dá pra gente conseguir chegar mais à frente dos modificadores, talvez até chegar nos modificadores negativos. Antes disso, vocês podem participar, caso vocês estejam gostando, vocês podem entrar na comunidade do Facebook de Mutantes Malfeitores, que é basicamente Mutantes Malfeitores terceira edição, que tem muita coisa todo dia, é bem movimentado lá. Aí vocês podem ver mais detalhes sobre o sistema. Também podem entrar no servidor de jogo, que tem na descrição do vídeo, caso você tenha vontade de participar de jogos online de Mutantes Malfeitores. Vamos continuar aqui com distância aumentada. Mais um por graduação. Esse é o efeito, um dos efeitos mais importantes que tem, um dos modificadores mais importantes que tem, porque ele permite que você altere a distância de determinado efeito de poder. Então, se um poder ele é só alcança pessoal ou toque, você pode colocar a distância aumentada e aí você permite que afete uma distância maior. Primeiro, uma coisa importante é se a distância for pessoal, você primeiro tem que colocar afeta a outros, porque pessoal significa que o poder só afeta você. Caso você queira aumentar a distância e ainda afetar outros, você precisa primeiro botar afetar outros, aí depois você aumenta a distância com distância aumentada. Senão, o que acontece é, por exemplo, um poder pessoal que você bota afetar outros, você pode afetar outros com o toque. A distância vira toque. Se você quiser que afetar outros à distância, aí você bota a distância aumentada. É importante lembrar isso, tem que ser os dois combinados. Pessoal, perto, a distância são as... Aliás, os 4 níveis são pessoal, perto e a distância. Então, aqui o que eu basicamente falei. Aumentar o alcance de efeito pessoal para perto exige o extra afeta o outro ou o extra ataque. Também você pode botar como ataque. Depois você pode aumentar a distância de perto para distante e de distante para percepção. Aqui nós temos o quadrozinho, que são as duas distâncias distantes, por assim dizer. E é importante lembrar, efeito à distância permite que você jogue um efeito, você possa começar o efeito numa distância mais elevada além do seu toque. Por que isso é importante? Nós já discutimos isso em área. Se você tem distância e área, significa que você pode fazer com que uma explosão ela aconteça em determinado ponto longe de você. Se você só tiver área e a área for toque, área de toque, você só pode afetar em volta de você, entendeu? Então, isso é importante lembrar para perceber isso. E a outra coisa é a distância percepção, que tem 2 tipos de distância. A distância comum, nível 1 de distância, e por mais 2 por graduação você tem percepção. Por percepção quando você pode perceber o alvo, você pode atingi-lo. Normalmente você tem que escolher um tipo de percepção para isso. Então, essencialmente, se você pode perceber um alvo, você pode afetá-lo com seu poder. Qual é a questão aqui? Nesse caso, quando um efeito de distância percepção não faz jogada de ataque. O acerto é automático. É uma versão melhorada do efeito em área. O efeito em área permite ao atacado, ao defensor, que faça um teste de salvamento de esquiva para reduzir a graduação pela metade. Um efeito de percepção automaticamente afeta. Então você não precisa fazer um teste de ataque. Vocês têm que lembrar disso porque é muito importante que alguns poderes, alguns personagens se baseiam muito na questão de percepção. Vamos agora para o extra dividido. Dividido é um custo fixo, igual ao nível da graduação do poder que você quer dividir. Dividido representa a capacidade de você fazer 2 ataques, 2 coisas, dividindo o efeito. Então vamos supor que você quer ter um soco duplo. Com um soco duplo você iria botar dividido e poderia, por exemplo, fazer um soco com efeito 7, outro soco com efeito 3. Só para ter um exemplo, você pode, supondo que você tenha 10, você pode dividir como você quiser esses 10 pontos. Um com 3, outro com 7, um com 5, outro com 5, um com 2, outro com 8, um com 1, outro com 9. Você pode aplicar várias vezes divididos, que aí você vai ter mais de uma vez. Então, por exemplo, cada graduação adicional deste modificador permite que o poder seja dividido mais uma vez. Então, 2 graduações permitem que um efeito seja dividido 3 vezes. O efeito não pode ser dividido para menos de uma graduação. E não pode se aplicar mais de uma divisão contra o mesmo alvo. Então, não é possível afetar o mesmo alvo 2 vezes. Isso é uma regra meio que implícita no Mutantes Malfeitores, não é explicitamente colocado, mas de forma geral,
você não pode aplicar um mesmo efeito no mesmo alvo no mesmo turno. Então, por exemplo, para impedir que você faça combinações que, eu dou 5 ataques num cara e o cara desintegra. Não é assim. Se você é o mesmo personagem, de forma geral, você não pode fazer o mesmo efeito contra o mesmo alvo no mesmo turno. Isso não é uma regra do livro. Não é o chamado RAW, Rules as Written. Não está escrito no livro que você não pode fazer isso. Mas, dentro da comunidade de mutantes malfeitores, pelas conversas das pessoas, isso mais ou menos é aceito. Para impedir que você, por exemplo, possa fazer algo muitas vezes contra o mesmo alvo e ganhar no primeiro turno. Especialmente se você colocar área, efeito múltiplo e etc., você pode desintegrar uma pessoa ou várias pessoas em um único golpe, em uma única ação. É possível também aplicar essa mesma lógica para os poderes de invocar. Então, por exemplo, alguém que invoca 10 carinhas com horda, o que acontece é todo mundo, todas as ações de um indivíduo, isso é, de um personagem, e de todos os controlados por esse personagem, vão ter apenas o efeito mais alto no turno. Então vamos supor que você invocou 10 caras, e você e os 10 caras que você invocou fazem cada um ataque. Todo mundo acerta. Ao invés de você causar cada um dos efeitos, todo mundo rola o efeito e apenas o efeito mais alto irá contar no turno. Isso não é uma regra estabelecida em mutantes malfeitores, mas é uma que, de forma geral, é aceita para impedir abusos do sistema. Ok? Então, dividido é essa forma, é uma das formas de você dividir entre vários alvos. É muito pouco usado o dividido, mas é uma possibilidade. Normalmente as pessoas preferem utilizar multi-ataque, que a gente vai ver mais à frente. Duração aumentada. Efeitos têm uma duração padrão, instantâneo, sustentado, contínuo ou permanente. Instantâneo, o efeito ele só funciona na hora que você o ativa e acaba. Sustentado, ele dura enquanto você usar uma ação livre para mantê-lo, então ele pode durar até o próximo turno. Contínuo permite que o efeito ele permaneça mesmo se você não puder sustentá-lo, mesmo se você estiver desacordado. E, além disso, ele tem permanente. Permanente é o efeito está sempre ativo. Então, você pode aplicar duração aumentada em concentração. Você pode aplicar duração aumentada para efeitos instantâneos, eles viram por concentração. E efeitos sustentados viram contínuos. O que isso quer dizer? Um efeito instantâneo que você aplica a duração aumentada, ele vira um efeito de concentração. Em outras palavras, você pode utilizar sua ação padrão do turno para manter o efeito ativo, sem precisar fazer um novo teste. Isso quer dizer, por exemplo, um ataque que tenha concentração, você atinge o cara e no seu turno você pode usar sua ação padrão do turno para manter o efeito. Você causa um novo ataque, um novo efeito, sem precisar fazer um ataque. Então vamos supor que você você invoca um raio que quando você atinge o alvo, gruda no cara e fica todo turno causando dano enquanto você concentrar, enquanto você ativar esse efeito. Quando você para de ativar, o efeito some, ok? E o contínuo você tem um efeito sustentado, um campo de força, intangibilidade, você tem um efeito, você muda de forma e vira energia, etc. Quando você põe contínuo, quer dizer que mesmo se você desmaiar, o seu campo de força permanece ativo, ok? Isso é interessante. Quais as questões aqui? De forma geral, isso é fácil de aplicar, mas uma coisa que não está escrito e que muita gente usa na comunidade, você também pode usar, é a duração aumentada para fazer uma escada de duração aumentada. O que quer dizer? Você pode transformar um efeito instantâneo num efeito contínuo, por exemplo. Você quer fazer um dano que seja contínuo. Você quer fazer um efeito de aflição que seja contínuo. Um dano que quando você bate no cara, todo turno ele vai sofrer o efeito e até ele conseguir se salvar. De forma geral, isso não é permitido no sistema, porque era algo, deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada, é algo que na segunda edição do sistema era permitido. Por que na terceira edição não é permitido? Porque isso gerava
situações muito fáceis de quebrar o sistema. Você colocava um efeito contínuo no dano e toda hora o cara recebia dano. Você colocava um efeito contínuo numa aflição e toda hora o cara recebia uma aflição. A grande questão é que a lógica de você aplicar essa ideia ainda persiste. Se você quiser, por exemplo, uma aflição contínua, você atingiu o cara e ele vai receber essa aflição todo turno até que ele consiga se salvar dela, você pode colocar, por exemplo, no caso existe o progressivo na aflição, mas existe a possibilidade também de contínuo. Progressivo é até melhor, no caso de uma aflição específica, mas é possível você querer colocar um contínuo para não querer a ideia da aflição poder progredir. E então seria uma versão mais fraca e ao mesmo tempo diferente. Mas você pode colocar em dano, para ser um dano de um ácido que fica corroendo o cara todo turno. Você pode colocar outras questões. Normalmente também o efeito secundário faz algo semelhante a isso. Mas a grande questão é, duração aumentada para efeito, para ir além do que está colocado aqui no livro, é uma possibilidade, para caso você queira permitir. Dentro das regras não é permitido. Dentro das regras como elas estão escritas, não é permitido isso, mas você pode, se quiser, pensar que logicamente para cada um nível de avanço dentro da sequência lógica de duração, você pode permitir na sua mesa, tomando muito cuidado que isso pode quebrar o sistema. Então, instantâneo viraria concentrado, concentrado viraria sustentado, sustentado viraria contínuo e contínuo viraria permanente. Então, basicamente, mais 1 para concentrado, mais 2 para sustentado, mais 3 para contínuo, mais 4 para permanente. Ok? E retirar cada um deles também seria uma penalidade, que nós vamos ver depois em limitação. Lembrando, no livro, como está escrito, só é permitido instantâneo para concentração e sustentado para contínuo. Só tem isso. Ok? Essas são as únicas possibilidades do sistema. Se você quiser permitir isso que eu falei, você tem que ver caso a caso e tomar muito cuidado para não quebrar o sistema. Efeito alternativo, como nós já falamos anteriormente nos outros vídeos, eu vou fazer um vídeo só sobre efeito alternativo porque é muito importante e é muito complexo. Então, efeito alternativo, tanto o efeito alternativo comum quanto o efeito alternativo dinâmico vão ficar para um próximo vídeo. Efeito secundário. O efeito secundário você repete o efeito novamente no próximo turno, sem fazer nenhum teste. Um efeito com duração instantânea só é aplicado em duração instantânea com este modificador, afeta o alvo uma vez de imediato, então de novo a rodada seguinte no final do turno do atacante. O que acontece? Efeito secundário é como se fosse uma versão não quebrada de duração aumentada, porque permite que você faça mais uma vez o efeito, sem precisar de um novo teste de ataque, e é como se fosse um sustentado limitado, por assim dizer. É um sustentado mais fraco, ok? Porém, ele é mais barato, efeito secundário. Se você, por exemplo, fosse fazer um dano sustentado, vamos supor que você vai fazer um dano sustentado, um dano que a todo turno você ativa novamente contra um alvo, você teria que gastar, se você aplicasse aquilo que eu falei, seria gastar mais 1 por concentração, mais 2 por sustentado. Custaria 2 pontos por graduação ao invés de 1 por graduação. Entendeu? Seria uma versão mais cara, mas também mais poderosa. Então, o efeito secundário é como se fosse, você joga uma bola de fogo e o cara queima por mais um turno depois do primeiro. Você joga uma bola de ácido, o cara se corrói por mais um turno depois do primeiro. Efeitos secundários não se somam. Então, se você ataca com um alvo com seu efeito secundário na rodada seguinte, a um acerto crítico, ele não afeta o alvo 2 vezes. Simplesmente atrasa o segundo efeito por mais uma rodada. Isso é importante. Não há um somatório de vários efeitos secundários, que aí o cara vai ter 3, 4, 5 efeitos secundários. Você pode atacar o alvo com um efeito diferente, entretanto. Assim, por exemplo, caso você acerte um alvo com um efeito secundário de dano e na rodada seguinte acerte com uma aflição, o alvo sofre tanto o efeito da aflição quanto do dano secundário. Então, vários efeitos secundários diferentes se somam. Efeitos iguais não se somam.
Engatilhado. Engatilhado é um extra muito interessante que representa você poder ativar um poder a partir de um gatilho específico a posteriori. Você invoca, prepara o poder. É o clássico. Eu preparei um ataque para quando eu falar a palavra-chave, ela funciona. Mas também o engatilhado ele permite que você faça o efeito de D&D, a contingência. O que é a contingência? A contingência ela permite que você ative um poder, como é que se fala? A partir de uma situação. Quando você fica com 50% de vida, quando você é atacado pela primeira vez, a contingência permite. Quando acontece um determinado efeito, as magias que eu preparei funcionam. Então, contingência em mutantes malfeitores é engatilhado. Você pode botar o engatilhado que eu ganho resistência, eu ganho pele de pedra, resistência alta, eu ganho regeneração, eu ganho escudo de fogo, eu ganho não sei o que quando eu sou atacado. Ou quando eu sou atingido por fogo, eu ganho escudo de fogo. Então isso aqui é engatilhado. Engatilhado custa 1 ponto por graduação. Então, para você engatilhar um efeito, você gasta esse negócio. É possível perceber um ataque engatilhado, uma coisa engatilhada, caso você faça um teste de percepção de CD10 contra a graduação do efeito. Qual é as grandes coisas? Em teoria, você pode botar Você pode botar um engatilhado que tenha, por exemplo, sutil, que não pode ser percebido. Se o mestre deixar, você pode colocar isso. Outra coisa, condicional funciona para um uso por graduação deste modificador. Depois disso, ele deixa de funcionar. Você pode comprar vários engatilhados para ter vários usos. Possivelmente vai ser muito caro fazer isso, mas você pode, por exemplo, botar 3 engatilhados num poder, tipo, para 3 vezes que o gatilho funcionar. E você pode aplicar uma gradação adicional de condicional para ter condicional variável. E aí, o que acontece é que permite que você altere a condição do efeito cada vez que defini-la. Então, caso você aumente em um custo, em 1 ponto por graduação, o engatilhado vira algo que você pode mudar a todo turno, a toda situação. Então vamos supor que você preparou um ataque, você é um mago e preparou uma magia para te proteger contra ataques de fogo. Aí o gatilho seria você ser atacado por ataques de fogo, então subitamente você será protegido. Vamos supor que você descobre que não vai ter nenhum ataque de fogo na masmorra, então você preparou um engatilhado com custo dobrado. O que isso permite? Que, ok, então ao invés de ser um ataque de fogo, eu vou botar para um ataque de veneno, porque você descobriu que a masmorra tem várias criaturas venenosas. Pronto. Aí o engatilhado ele vai funcionar nesse aspecto. E você vai poder mudar o descritor, a condição, a hora que você quiser. Impenetrável. Impenetrável representa uma resistência que é literalmente impenetrável. Normalmente, como você pode perceber isso? Essa é a diferença, por exemplo, de um personagem que é só muito musculoso, grande, torado. Por exemplo, um cara que fica gigante. Ele não teria impenetrável. Só para ter uma noção de como você vai interpretar isso no seu personagem. Um cara que fica gigante ele não tem impenetrável. A resistência dele é porque ele é muito grande. Uma criatura gigante normalmente não tem impenetrável. Agora, se uma criatura tem uma carapaça, se ela tem uma pele de aço, se ela tem uma cobertura, uma armadura, um campo de força, aí sim faz sentido ter impenetrável. Não é só o tamanho, não é só porque a criatura é muito vigorosa que ela é resistente. É porque ela tem uma proteção que a cobre e a torna difícil de ser ferida. Isso é normalmente o impenetrável. É o super-homem que tem uma pele realmente indestrutível. É, por exemplo, o Luke Cage, que tem uma pele indestrutível, versus, por exemplo, o Hulk. O Hulk ele tem impenetrável, um nível de impenetrabilidade, mas raramente o Hulk ele é realmente um nível alto de impenetrável. Ele tem um nível alto de regeneração, o Hulk. Mas compare o Hulk com, por exemplo, o Luke Cage. O Luke Cage ele é muito resistente porque a pele dele é indestrutível. E é por isso que ele tem impenetrável. É essa a diferença, ok? É uma diferença sutil, mas é importante para descrever o seu personagem. Então, impenetrável faz com que você, caso receba um dano que seja metade do valor do seu impenetrável, o dano automaticamente falha. Então você tem impenetrável 10, você é imune a dano 5 ou menos.
Qual é a questão com o impenetrável? É um dos efeitos mais alterados no jogo. Quase que toda mesa usa uma descrição diferente, até porque Impenetrável era diferente em Mutantes Malfeitores original. Original não, segunda edição. O que normalmente as pessoas usam são as regras alternativas de Impenetrável. Uma possibilidade que eu já vi de Impenetrável é que o dano base tem que superar o valor do seu personagem, da sua Impenetrável. O dano base tem que superar metade do impenetrável. Então, por exemplo, se você usar uma manobra que aumente seu ataque poderoso, não seria o suficiente para vencer o impenetrável. Isso é uma possibilidade. Agora, o que mais aparece é que o impenetrável ele ignora ataques que sejam menores ou iguais ao impenetrável. Não é só metade. Então, por exemplo, você tem impenetrável 10, o ataque tem que ser maior que 10 para funcionar. Isso que eu tenho visto mais. Aí varia, tem alguns que dizem que tem que superar, outros dizem que só tem que igualar. Então tem que ser 10 ou mais para superar. Nas mesas do Brasil de heróis, eu uso impenetrável como você tem que igualar, você tem que superar o impenetrável. Então se você tem impenetrável 10, você tem que causar dano 11 para superar o impenetrável. Aí tem o extra impenetrante, que a gente vai ver também mais tarde. Basicamente, isso é impenetrável. Tem que tomar muito cuidado com a regra que você vai usar. Se você usar o impenetrável no nível normal, você vai tipo o impenetrável antigo da segunda edição, que era esse, da segunda edição falava que você tem que ter um ataque, tem que superar o impenetrável. Aí você tem que tomar muito cuidado, que você pode ter personagens basicamente indestrutíveis. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ou então você tem que permitir que penetrante seja mais usado cotidianamente. De forma geral, é isso. Isso é impenetrável. Uma coisa importante, você pode aplicar impenetrável para outras defesas. Normalmente é utilizado só para resistência, mas você pode aplicar para uma fortitude, para uma vontade. Você pode ter um cara que tem uma força de vontade tão absoluta que ele tem impenetrável contra ataques de força de vontade. É possível. Tome muito cuidado novamente, porque você pode ter personagens que são inatingíveis. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo. Impenetrável é uma das coisas que tem que tomar muito cuidado como você vai usar. Vamos para inato. Um efeito com este modificador é parte inata de sua natureza e não pode ser nulificado. Tome muito cuidado com isso. Relativamente, não quer dizer muita coisa, mas é importante perceber que, a depender do cenário, inato pode ser muito poderoso. Em Brasil de Heróis, inato é muito raro, porque normalmente todos os poderes podem ser anulados. Isso aqui depende muito do cenário que você está jogando. Incurável, outra coisa que é muito barato, é 1 ponto e pode quebrar o sistema. Não é quebrar o sistema, mas pode tornar o sistema muito mais letal, porque incurável faz com que um dano ele não seja curável, nem regenerável. Os efeitos, os poderes de cura não podem afetá-lo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Em Brasil de Heróis é muito raro um ataque que seja incurável. Vamos lá. Indireto. Indireto é uma coisa muito engraçada que é o seu ataque ele surge de um ponto diferente que não você. Ok? Exemplo clássico é o ataque do Shang Tsung no Mortal Kombat, que ele vem do chão. É um ataque, por exemplo, que vem de um raio do chão ao invés de vir de você. Você consegue fazer com que o seu ataque se origine de um ponto que não seja você. Entendeu? Você pode fazer um ataque que vem da esquerda, um ataque que vem da direita, um ataque que vem de cima. Então é muito importante perceber isso. Aí o custo vai depender de quão indireto é o ataque. Com um ele se origina em um ponto fixo longe de você. Então ele só vem de um único ponto que não é você. Você pode dizer que ele vem de um ponto longe, mas ele só tem uma única direção. Com o indireto 2, ele pode vir de qualquer ponto longe de você ou de um ponto fixo em uma direção fixa, mas não longe de você. O que isso quer dizer? O evento pode vir de qualquer ponto longe de você, então você pode escolher de onde vem o ataque. 3. O efeito pode vir de qualquer ponto em uma direção fixa, mas não longe de você, ou de um ponto fixo em qualquer direção. Então você pode escolher mais ou menos de onde vem. E com indireto 4, o efeito pode se originar de qualquer ponto e mirar em qualquer direção, incluindo na sua direção. Então você pode botar um poder que vem na sua direção e o poder pode atingir o cara pelas costas, o que é muito útil. Então depende muito do que você quer fazer.
Então é importante ler o indireto e ver qual é o tipo de poder que você está imaginando. Ligado. Este poder se aplica a 2 ou mais efeitos. Essencialmente ligado é quando você quer fazer um ataque que é uma mordida que também é venenosa. Causa dano, mas também veneno. Causa dano, mas também atordoa. Você tem um soco elétrico. Ele causa o dano elétrico e também pode paralisar o oponente. Você tem um toque gosmento. Você tem o que você pega no cara e também o prende em volta de um casulo. Basicamente isso é ligado. Você pode fazer várias coisas ligadas. Você pode fazer um ataque que seja... Vamos supor aqui a rede do Cyrex, de Mortal Kombat. Ele lança uma rede que vai na direção do cara, essa rede causa dano, esta rede paralisa, esta rede tem um alcance distante. Então vamos supor que você ainda queira colocar que a rede ela paralisa, ela atordoa, ela causa dano e ela move o oponente. O cara pode estar preso, ele é empurrado para longe. Essencialmente, o que você vai ter aí? Você vai ter um efeito que é dano ligado à aflição, com 2 efeitos. O efeito de prejudicar, não sei o que. Basicamente, é o efeito de prejudicar, de debilitar e incapacitar, junto com o efeito de que atrapalha o movimento. Que é. Eu sempre esqueço qual é o nível 1 de atrapalhar o movimento, que basicamente faz com que se mova com metade do deslocamento. Mas basicamente você bota esse, aí você bota imobilizado, você bota paralisado. E você quer também que a rede empurre o cara para longe. Aí no caso você pode colocar que tem mover objeto. Então você pode colocar vários efeitos num único ataque. O que é a questão? Ele custa 0, mas os vários efeitos que você está colocando no ataque, você tem que pagar cada um em separado. Então você vai ter que... Aqui tem um exemplo de Capitão Trovão tem a habilidade de disparar relâmpagos que causam choques usados com eletricidade e ensurdecem com trovões poderosos. É um efeito de dano à distância, que também tem ligado a uma aflição à distância, trovão ensurdecedor. Ele tem que pagar os 2 efeitos. Normalmente, para ser o melhor uso do efeito ligado, é você usar em efeitos alternativos. Você faz uma lista grande de efeitos alternativos que você pode ter um efeito ligado. A gente vai saber melhor disso quando falar de efeitos alternativos. Ligado é muito importante entender. Mas é muito simples. Você faz com que um efeito aconteça ao mesmo tempo e este efeito custa... Você tem que pagar o efeito dos dois, os pontos dos dois. Se você quer uma aflição e um dano, você tem que pagar o dano e a aflição. Ok? Multi-ataque. Esse também é um efeito muito utilizado, muito importante, que representa você atacar muitas vezes um oponente. É o clássico metralhadora. A rajada da metralhadora é um multi-ataque. Os múltiplos socos de um velocista são multi-ataque. Um cara que lança várias shurikens num único golpe é um multi-ataque. Então, o multi-ataque permite que você acerte múltiplos alvos ou um único alvo múltiplas vezes, com a mesma ação padrão. Um único alvo. E aí vem a questão. Você paga o multi-ataque e você pode, na hora que você vai usar o multi-ataque, você diz o que você quer fazer. Você pode fazer o efeito de um único alvo, de alvos múltiplos ou de cobertura. Ok? Você diz, eu vou usar... Você tem multi-ataque no seu dano, no seu ataque, e você fala, eu vou usar meu multi-ataque para XYZ. Único alvo, alvos múltiplos ou ataque de cobertura. Como é que funciona? Num único alvo, para cada nível de sucesso que você consegue... Basicamente, para cada 2 graus de sucesso que você consegue no ataque, você ganha um bônus no dano. Então vamos supor, caso seja bem entendido, aumente o CD do teste de salvamento do ataque em mais 2 para cada 2 graus de sucesso. Então vamos supor que você faz um ataque e conseguiu superar a defesa do cara, a defesa ativa do cara, a esquiva ou a parada do cara, em 6 pontos. Você conseguiu 6, 7. Você conseguiu 2 sucessos. Então você vai aumentar o seu dano em 2, ok? Se você conseguiu 3 graus de sucesso ou mais, então você irá ganhar mais 5 no dano. Compreenderam? Vamos agora entender mais um outro detalhe. Se o cara tiver resistência impenetrável e ignorar o seu ataque antes de qualquer aumento no dano, o efeito não funciona. Por quê? Se você tem um cara que tem uma chapa de ferro impenetrável na frente dele e você metralha ele com uma bala de calibre baixo, ela não vai conseguir atravessar essa parede, não importa se você atacar com 1000 tiros.
vamos lá, você tem um ataque que são várias agulhinhas que você atinge o oponente. Se essas agulhinhas não conseguirem sozinhas atravessarem a invulnerabilidade do cara, não importa quantas agulhinhas você atinja o cara, com que você atinge o cara, não vai feri-lo. Portanto, o multi-ataque, o bônus de dano de multi-ataque só funciona caso o seu dano atravesse o impenetrável do alvo, ok? Caso faça isso, você pode somar bônus no dano caso você o supere em determinados níveis de sucesso no ataque. Isso é para um único alvo. Alvos múltiplos permite você usar múltiplo ataque para acertar alvos múltiplos. Role um teste de ataque por alvo no arco. Você tem que ter um arco de acerto. Não pode fazer um aqui, um atrás de você. Não funciona. Você sofre uma penalidade para cada ataque igual ao número total de alvos. Então, se você quer atacar 4 alvos, você vai ter menos 4 no ataque. Ok? E cobertura é quando você quer metralhar alguém e ajudar um aliado. No caso, o seu ataque de cobertura tem que ter distância para permitir isso. Não sei se está dito aqui nas regras. Não está dito nas regras. Cobertura para aliado, opção padrão, escolha aliado que recebe os benefícios de cobertura. Talvez esteja dito aqui. Impenetrável. Deixa me ver. Multi-ataque pode aplicar qualquer efeito que exija um teste de ataque, certos múltiplos, múltiplas vezes. Não está dito. Mas, por lógica, você precisa para se dar cobertura. É o clássico você metralhar o ar para permitir que um alvo seu ganhe cobertura. Essencialmente, você dá uma cobertura pro... Basicamente, você dá uma cobertura para o seu aliado. Você diz, eu quero dar cobertura para amiguinho, e isso quer dizer que as pessoas vão ter penalidade para atingir o amiguinho enquanto você estiver dando cobertura a ele. Essas são as possibilidades. Penetrante. Penetrante é o contraponto de impenetrável. Cada nível de penetrante permite que você atravesse a defesa impenetrável do alvo. Então, voltando. Eu estava pensando na regra da segunda edição. Penetrante na terceira edição permite que você faça um teste de ataque usando seu penetrante contra o invulnerável do alvo. Então, como é que funciona isso na terceira edição? Você faz um ataque contra o alvo. Aí o alvo ele diz se ele é invulnerável ou não ao seu dano. Ok? Se ele for invulnerável, isto é, se seu dano base não for suficiente para vencer a invulnerabilidade dele, aí você vê, eu tenho penetrante. Se você tem penetrante, o cara ele tem que tentar resistir ao seu ataque com o nível de penetrante. Seu nível de penetrante. Então vamos supor, você tem um dano 4. Você tem um dano 4, o cara ele tem impenetrável 10. Ele é imune ao seu dano 4. Porém, você tem penetrante 2. Então, o cara ele vai rolar impenetrável dele 10 contra o seu dano 4. Contra o seu penetrante 2. Como tem sido usado? Essa é uma das regras. Invulnerável e penetrante são uma das regras que as pessoas mais alteram. Normalmente utilizam as regras da segunda edição. Na segunda edição, cada nível de penetrante reduz em 1 impenetrável. Então, se você tem penetrante 2, você reduz a impenetrabilidade do cara de 10 para 8. E aí, normalmente, você tem que superar esse impenetrável do cara. Então, vamos supor, se você aplicar a regra da segunda edição, você tem penetrante 5 e dano 8. Penetrante 5 e dano 8, você está enfrentando alguém com invulnerável 12. Você vai reduzir o invulnerável dele em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai para 7. Como o seu dano é 8, você consegue vencê-lo. Consegue atingi-lo com o seu dano 8, já que você reduziu o invulnerável dele para baixo do seu dano. Você escolhe como preferir usar o penetrante. Eu uso o penetrante e invulnerável da segunda edição nas minhas mesas, que eu acho mais simples, mas você pode usar o penetrante e invulnerável da terceira edição, se preferir. Reação. Aliás, primeiro aqui preciso. Preciso, você pode usar um efeito preciso para realizar tarefas que exijam delicadeza. Preciso é o clássico, você pode usar telecinese para abrir uma porta, você pode usar telecinese para comer, você vai lá e controla o garfo, você pode usar telecinese para controlar um controle de joguinho. Então, preciso é algo que é mais descritivo do que necessariamente um efeito poderoso no jogo. Normalmente é algo que depende muito do cenário. Por exemplo, em Brasil de Heróis, poucas pessoas podem ter uma telecinese precisa. A maioria das pessoas só tem telecinese bem bruta, bem tosca. Mas algumas pessoas conseguem ter um grande nível de telecinese, um grande nível de precisão. E aí,
mesmo sendo barato, não é todo mundo que pode ter telecinese precisa no Brasil de heróis. Reação é um modificador importante, que reação permite que normalmente um efeito precisa de uma ação para ser usado, padrão, livre ou nenhuma. Reação permite que você use uma reação para ativar um efeito. É muito forte. Normalmente só tem o jogo, o Mutantes Malfeitores terceira edição, só permite 2 tipos de reação. A reação para... Cadê? Circunstância de gatilho, blá blá blá, o mestre abre o final da circunstância, cadê? Circunstância de gatilho ocorrer, o efeito se ativa automaticamente. Principalmente você tem que ter um gatilho. Primeira coisa, você tem que colocar um gatilho para funcionar a sua reação. Quando acontece X, você reage Y. Ocorre o efeito se ativa automaticamente. O efeito de usuário, blá blá blá. O modificador de reação ele aumenta mais 1 no custo de reação para efeitos que funcionam como uma ação livre. E mais 3 para que funcionam como uma ação padrão. O que isso quer dizer? Reação não é aplicável em efeitos que usam uma ação de movimento ou nenhuma ação. Normalmente é só padrão, livre ou nenhuma. As ações de movimento não são abordadas e basicamente é isso. Se o efeito é uma ação livre, como por exemplo intangibilidade, você pode pagar mais 1 no custo por graduação. Se é um efeito de uma ação padrão, como dano, você tem que pagar mais 3. É assim que você pode ter, por exemplo, uma aura de dano. Ok? Você pega o efeito de dano e coloca mais 3 reação quando você é tocado. Você pode colocar área nisso, você vai ter uma área de efeito no dano. Entendeu? Então, é assim que funciona. O que as pessoas fazem? Uma regra que não está escrita no livro, mas as pessoas às vezes permitem e vai depender da sua mesa. Porque repare que a reação, assim como a duração, segue uma lógica. Então você tem padrão, livre, nenhuma. Porém, algumas pessoas pensam assim, existe a ação de movimento. Então algumas pessoas permitem que você possa, por exemplo, fazer um ataque com uma ação de movimento, ou um ataque com uma ação livre. Você transforma um ataque, que é normalmente padrão, em movimento com mais 1, ou em livre com mais 2. Isso vai depender de você. Era uma regra que existia na segunda edição. Na terceira não existe, porque é muito fácil você quebrar o sistema com esse tipo de liberdade. Mas existe a lógica no sistema e você pode permiti-la se você quiser no seu jogo. Eu permito, por exemplo, que pessoas possam fazer de várias formas. Você possa fintar com uma ação de movimento, com uma ação livre. Eu permito que você possa aplicar, inclusive, efeitos para coisas para além dos poderes. Eu permito que você possa colocar os modificadores para perícias, os modificadores para outras coisas. Isso aí você tem que tomar muito cuidado na sua mesa, porque você pode quebrar o sistema. Então, você vai ter que escolher e vai depender de você, enquanto mestre, conversar com os jogadores e depender se vai permitir isso ou não. Temos mais uma página aqui e vamos terminar os modificadores positivos, depois vamos fazer um vídeo para os modificadores negativos. Então vamos lá. Resistência alternativa. Você permite mudar a resistência. Normalmente um ataque que afetaria a fortitude, você muda para a vontade. Um ataque que afetaria a resistência, afetaria a vontade. Isso é clássico, por exemplo, para um dano psíquico. Um ataque normalmente causaria dano, você bota dano, só que o dano, ao invés de ele atingir a resistência do cara, afeta a mente. Isso é muito comum. Aí ele custa mais 0 ou mais 1 por graduação. O mestre ele determina se vai aumentar o custo ou não. Normalmente, um dano que você mude de um dano para resistência e você muda para fortitude ou vontade, normalmente aumenta em 1 a graduação, porque você está mudando uma coisa muito drástica. Mas isso vai depender da sua mesa. Então, eu particularmente acho muito poderoso um ataque que causaria dano físico, causar dano na vontade do cara. Então, depende muito do mestre acreditar, aceitar, que é algo poderoso demais ou não. Reversível. Você pode remover as condições causadas por um efeito reversível à vontade. Exemplo, você tem que remover condições de dano causadas, por exemplo, um dano ilusório. Você pode reverter. Uma aflição, que você pode estalar os dedos e retirá-la. Depende muito do cenário. Algumas coisas podem ser muito grotescas, então você tem que deixar se você aceita reversível ou não. Porque é barato, qualquer um poderia ter. Ricochetear permite que você possa mudar a direção de um ataque quando ela para atingir um alvo atrás de uma cobertura ou cada coisa assim.
Cada graduação de ricochetear permite que você desvie o ataque uma vez antes de acertar. Então você pode botar um ricochetear 3, que você vai fazer o cara fazer pá, 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 e mudar 3 vezes a direção antes de acertar o alvo. Existe uma possibilidade, por exemplo, você fazer um ataque que seja um raio, que pegue em um, aí você desvia, pega em outro. É uma possibilidade de você tentar fazer isso, mas depende muito de como você for aplicar. A gente vai falar isso especificamente em outros vídeos. Seletivo é muito importante porque permite que você escolha quem você vai atingir. Normalmente você precisa ter o efeito área. Então, por exemplo, você tem um ataque em área que você escolha quem você vai atingir. Um exemplo clássico de seletivo e ataque em área é o velocista, que ele consegue acertar várias pessoas dentro de uma área, mas ele tem seletivo, ele escolhe quem ele vai atingir, os oponentes ou os aliados, aí ele escolhe quem. Outra coisa também é o clássico buffer, que tem um buff em área, aumentar a vida das pessoas, aumentar a força, aumentar a resistência, que ele escolhe quem ele vai atingir, os aliados, possivelmente, não vai atingir os oponentes, ou uma cura em área. Você quer curar seus aliados, então você vai botar seletivo. Sonífero, quando seu modificador é aplicado a um efeito que causa a condição incapacitado, o efeito deixa o alvo adormecido, sempre que normalmente deixaria incapacitado. Aí você tem que ver a condição adormecido. Basicamente, o cara pode ser acordado dessa forma. Sonífero, ele deixa o cara desatento, então é bem forte, mas o cara pode ser acordado. Então, isso aqui a gente só vai saber melhor quando a gente for ver em combate e rever as condições. Sustentado. Aplicado a efeito de duração permanente, este modificador torna a sua duração sustentada. O que isso significa? Normalmente, uma resistência permanente é a sua pele é muito dura. Quando você coloca sustentada, quer dizer que quando você fica desmaiado, quando você não pode usar ações livres para manter o efeito ele é desativado. Isso é muito forte, no sentido de que você fica muito fragilizado, fica muito vulnerável com esse tipo de efeito, mas um efeito sustentado permite que você consiga aumentar o efeito com esforço extra. Vamos lá, despausei, vamos terminar. Falamos de sustentado. Agora nós temos sutil. Sutil, os efeitos sutis não são perceptíveis. Um efeito sutil pode ser usado para pegar um alvo desatento. Basicamente, o sutil você torna com que a ativação não seja perceptível, ok? Você ativa um poder e ele não é percebido. Com uma graduação, é difícil perceber, você tem que fazer um teste de percepção com nível 20, e com 2 graduações, o efeito se torna completamente indetectável. E o que isso quer dizer? Você ativa um poder e ele não é percebido. Sutil é muito perigoso, porque, eu já falei isso antes, eu vou repetir. Sutil, ele é algo que, se você não tomar cuidado, vai destruir o seu jogo. Porque as pessoas não vão saber quem é que está usando um poder. Se você deixar alguém usar, por exemplo, Sutil 2 num ataque de dano, ele pode ser um cara que fica parado no meio de uma rua e começa a matar gente. Matar, e ninguém vai saber quem é que está matando. Ninguém vai saber. Porque ele é completamente indetectável. Você não consegue ver o poder. Só consegue ver o efeito. Ok? E repare que tem o traiçoeiro. Vou falar de teleguiado, mas tem o traiçoeiro. O traiçoeiro você não consegue perceber o resultado. O que isso quer dizer? Um efeito traiçoeiro, a pessoa não sente que está recebendo o efeito. Então, um dano traiçoeiro é uma toxina que ela está matando o cara e o cara não percebe. Ele só percebe quando ele morre. Do nada o cara morre. Isso é traiçoeiro. É muito perigoso juntar sutil e traiçoeiro. Tem um vilão no Brasil de Heróis que ele é o alienalista. O alienalista é um cara que tem sutil e traiçoeiro em controle mental. Vocês têm noção do que é isso? O cara, ele consegue controlar uma pessoa, ela não percebe que está sendo controlada. Ele ativa o poder de controle mental e a pessoa não sabe, não vê que ele está ativando um poder. E ela não percebe que ele está usando o poder nela. Ela não percebe o efeito de controle mental. Então, é muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado com sutil e traiçoeiro, não porque eles têm um nível de poder alto. Isso aqui não, primeiro que é muito barato, e segundo que a capacidade de destruir o jogo é imensa. Tanto que no mundo de Brasil de Heróis, as pessoas que têm sutil e traiçoeiro, que são percebidas, que têm esse tipo de modificador, na maioria das vezes elas são mortas. Quando o governo descobre, quando as pessoas descobrem que uma determinada galera tem sutil
Quando tem sutil, já toma muito medo. Quando tem traiçoeiro, é algo assim que as pessoas são simplesmente mortas. Porque é muito, muito perigoso uma pessoa que tem sutil ou traiçoeiro, ou pior ainda, os dois. Em qualquer coisa. Qualquer poder. Mesmo um poder idiota, como, sei lá, faz com que a pessoa fique com dor de cabeça apenas. Você jamais irá descobrir, se o cara tiver sutil 2 e traiçoeiro, você não vai perceber que tem um poder sendo usado. Você vai perceber o efeito às vezes. E repare que depende muito da maneira como é utilizado. Um traiçoeiro você pode escolher que a pessoa não percebe que está sendo afetada por um determinado poder. E mesmo assim ela sente o efeito. O braço cai. O braço da pessoa cai. A pessoa vai morrer, mas ela não percebeu que foi um poder usado contra ela. Isso é muito perigoso. Traiçoeiro e sutil tem que ser tomado muito cuidado. E teleguiado concede um efeito de ataque à distância e uma oportunidade adicional de atingir o alvo. A depender, o mestre pode permitir que também um ataque próximo também tenha teleguiado. Faz sentido às vezes. Caso de ataque com o efeito teleguiado falhe, ele tenta acertar o alvo de novo no início do seu próximo turno. Esse é o clássico ataque do Yantia de Dragon Ball, que ele lança a bolinha e fica teleguiando o ataque contra o alvo. Ele fica controlando para tentar atingir. Ou o disco do Freeza, o disco perseguidor que tentava perseguir o Goku. Para cada nível que você compra, você pode fazer mais um teste teleguiado. Bem simples. Com isso, minha gente, nós terminamos os extras, os modificadores positivos, e vamos agora no próximo vídeo para as falhas, que são os modificadores negativos. Vai ser um vídeo para as falhas, e depois, como eu falei, vai ter um vídeo em separado para efeito alternativo. Se você gostou, dê like, dê share, comente. Entre nos grupos, entre no grupo do Facebook, que é sempre movimentado lá, você vai saber mais do sistema. Entre no Discord para você jogar, se você tiver interesse, para você ver a sessão, para você mestrar se você quiser, e criar seus personagens. Então, eu espero que tenha gostado. Aqui foi a Gaia. Até a próxima. Falou!